E aí pessoal, beleza? Vamos gravar agora um vídeo falando continuação da que eu estava falando na última aula. Vou falar sobre. A gente falou sobre sistemas, né? Quem viu o último vídeo, a gente falou sobre sistemas, com a definição do que é um sistema. Agora que a gente sabe o que é um sistema, a gente precisa descrever esse sistema. A gente tem, por exemplo, tratando uma quantidade de água, uma quantidade de ar, uma quantidade de um certo refrigerante usado para sistema de refrigeração. A gente tem essa quantidade mássica, né, que a gente tem, uma peça mesmo, uma peça de cobre, uma peça de ouro, uma peça de prata, um sistema com a massa definida. A gente precisa definir esse sistema, descrever esse sistema de alguma forma. Existem três informações que nos ajudam muito a descrever um sistema. Eu vou mostrar para vocês agora. São essas três: a propriedade, estado e processo. Tá, o processo, na verdade, não descreve necessariamente o sistema em si, mas ele ajuda a gente a entender como o sistema se altera. Então vamos por partes, né? A propriedade é qualquer que seja uma característica macroscópica que você tenha. Uma característica, que eu até marcar isso aqui, uma característica macroscópica, seja ela uma quantia ou uma quantidade, tá? De um sistema ao qual pode ser atribuído um valor independente do comportamento passado do sistema. Isso aqui aí entrou uma informação nova, né? Falando assim, olha, uma propriedade que ela não depende do histórico desse sistema para chegar nesse estado que ela está agora, para chegar onde ela está agora. Por exemplo, se eu falo que aqui agora está fazendo, sei lá, 30 graus, o fato daqui agora, nesse ambiente onde eu estou, ter um ar a 30 graus, depende dele ter estado no passado a 32 ou a 28? Não, eu chego aqui agora, eu meço a temperatura do ar aqui agora é 30 graus, pronto, fechou. Não preciso de saber o histórico do histórico que passou o meu sistema, o histórico desse ar, para saber que a temperatura agora é 30 graus, para saber que a densidade dele é, sei lá, a densidade do ar no momento, para saber que a pressão é a pressão atmosférica. Não tem nada interfere nisso. A propriedade é essa definição que é independente do comportamento, né, do comportamento passado do sistema. O estado é o partir do momento que a gente consegue definir o sistema a partir das suas propriedades. E aqui entra uma condição interessante, tá? A gente vai falar disso, mas para você definir o estado de um sistema, você sempre precisa de pelo menos duas propriedades, e elas têm que ser propriedades independentes, ou seja, você tem que propriedades, uma não dependa necessariamente da outra, ou seja, você tem uma pressão ou uma temperatura, elas têm as suas relações? Tem, mas no geral você pode variar a pressão, variar a temperatura, e elas não têm nenhum tipo de assim, e você pode alcançar estados diferentes. Mas se você define um estado, você fala que você tem uma pressão e uma temperatura, o estado é definido. Você já sabe que aquele estado ali é um certo estado que seja. Um exemplo é o ar que a gente tem aqui agora. Muitos já devem ter ouvido falar, quem fez ensino médio, né, aula de física no ensino médio, a condição de gás ideal. O gás ideal é uma condição dessa. Você está numa temperatura, normalmente a temperatura é muito mais alta do que a temperatura de liquefação daquele gás, e também está numa pressão que é muito mais baixa. Ou seja, a pressão atmosférica e a temperatura atmosférica que a gente tem aqui agora, seja de 30 a 25 graus, são condições em que o ar se comporta como um gás ideal. Então, assim, se eu te falo que eu estou com um ar trabalhando na pressão atmosférica e na temperatura de 25, 30 graus, o meu ar se comporta como um gás ideal. Eu consigo definir, o meu ar está em estado de gás ideal. Se eu te falo que eu tenho água a 20 graus Celsius e a pressão atmosférica, você sabe que ela é líquido também. Você sabe que é uma água até uma geladinha, né, meio fria. Você também define o estado dela, sabe que é uma água líquida que está ali. Você consegue definir qualquer outra propriedade, saber a densidade dela, saber qualquer outra informação a partir dessas duas informações. Você sempre vai precisar de duas propriedades independentes para isso, tá? Sempre para isso. E quando você tem um evento, agora pensando já no caso, você tem um certo estado, ele vai mudar para um outro estado, ou seja, tem uma certa caracterização, você vai passar por um processo em que ele vai chegar em outro estado com outras propriedades, né, outras propriedades que o caracterizam. Você tem o que a gente chama de processo. Agora, se as propriedades de estado não mudam com o tempo, se elas permanecem o estado, a gente sempre fala que o estado tem estado estacionário e não varia no tempo. Só que o interesse nosso na termodinâmica é sempre estudar o que está alterando, né, o que está variando. O que está estacionário para a gente não interessa muito. Então a gente vai estudar muito isso, sabe? Estudar como que esses processos levam, né, de um jeito ao outro, se existe um processo que é melhor do que o outro. E a informação é um pouco nesse sentido, né? O processo é sempre aquilo que vai acontecer, que vai alterar alguma coisa. O que pode ser um processo, por exemplo, se eu tenho uma quantidade de ar dentro de um cilindro, de um pistão com cilindro, e está o cilindro lá fechadinho com o pistão por cima, eu começo a esquentar esse ar. Esse ar vai se expandir, né? Vai ganhar energia, vai abrindo, vai expandindo ali o volume, né, dentro do cilindro até um certo momento. É o momento que eu parar, por exemplo, de colocar calor ali dentro dele, né, de jogar calor dentro desse sistema.
Esse processo é um processo que está fazendo. O meu ar está mudando de um estado para outro, entendeu? Mudando, alterando seu volume, alterando sua pressão, alterando sua temperatura. É um processo de aquecimento, por exemplo. Eu pego um líquido, começo a esquentar esse líquido, ele vai vaporizar, e depois que ele vira vapor, começa a expandir também o pistão cilindro. Enfim, se tiver um líquido dentro do pistão cilindro, começa a vaporizar e vai expandindo esse pistão para cima, também é um processo. Estou fazendo um processo de aquecimento, estou jogando calor no meu sistema. Tá, todas essas definições são importantes para ele saber. Essas três coisas aparecem, essas três palavras aparecem o tempo inteiro nessa disciplina. A gente fala toda hora de propriedade, a gente fala toda hora do estado, a gente fala toda hora de processo. É importante você saber que se você tiver duas propriedades, você define o estado, ou seja, tem duas propriedades definidas, você já sabe o estado do seu sistema, e aí você quer saber como ele está alterando de um jeito para outro, aí você precisa definir o processo. E a gente tem modelos para definir como esses processos se comportam, tá? Essa definição de quantidade, tem coisas que são quantidade e tem coisas que são propriedades, né? A diferença dela, eu usei esse exemplo na sala, não sei se é o melhor exemplo possível, mas eu gosto do exemplo, que é o seguinte, né? Vamos supor que você tem aqui, o que seria, vamos supor que você tem essa função, né? Você tem um x e um f de x. Então você tem um valor aqui qualquer, vamos supor que tem um valor de x1 aqui, tem um valor em x1 e eu tenho um valor aqui, vai ser, eu botar assim, um valor em x2, que vai estar aqui em cima. Então eu tenho esse é o meu x1 e x2. A função de x, ela depende só de x. Ou seja, o fato de eu estar aqui em x2, eu estar com esse valor de f de x2 aqui em cima, esse f de x2, e aqui eu tenho o f de x1. O fato da minha função x2 estar em x2, né, estar nessa altura x2, ela não depende do fato dela ter estado antes ou depois em x1. Mas se eu quiser integrar esse caminho, se eu quiser saber, eu vou fazer um integral aqui agora. Até botar numa cor diferente, tá? Vou fazer um integral em que eu tenho um caminho assim, por exemplo. E esse caminho aqui. Estou indo de 1 para 2. A área embaixo da minha curva, ela é integral. Essa integral, o valor dessa integral, ela depende de como eu faço esse caminho. Porque eu posso fazer esse caminho para a curva azul, eu posso fazer um caminho aqui por baixo também, Uma curva assim, Uma curva assim, eu posso fazer uma curva assim também, Fazer uma curva mais maluca aqui, vai lá para cima. Tá vendo? Eu tenho sempre esses caminhos possíveis, né? E nesses caminhos possíveis, eu tenho diferentes integrais entre x1 e x2 dessa função x. Então a minha integral, ela depende do processo, mas o meu f de x não depende do processo. Se eu tenho um valor que não depende do processo, sendo que o caminho, nesse caso é o meu processo, como eu cheguei de 1 a 2, se qualquer valor não depende do processo, ele é uma propriedade. Tá vendo? Olha só, eu tenho aqui, se a quantidade é uma propriedade, se somente se o seu valor é independente do processo. O meu valor de f de x1 ele só depende de x1. O meu valor de f de x2 só depende de x2. Não depende de como eu cheguei a ele. Então, o f de x é uma propriedade. Já a integral de f de x entre x1 e x2 ela não é uma propriedade. Depende do caminho que eu estou traçando. E tem duas definições de propriedade também que são importantes a gente falar, que são as propriedades intensivas e as extensivas, né? Eu penso em propriedades intensivas, são aquelas propriedades que elas são, acho que aqui está até trocado. Eu troquei, tá vendo? Sabia que eu tinha trocado. Isso aqui está ao contrário. As extensivas, vou começar pelas extensivas, tá? Tem certos tipos de propriedades que elas dependem do tamanho do meu sistema, ou da extensão do meu sistema. Ou seja, se eu pego aqui agora para vocês e falo, olha, eu estou aqui, vamos supor esse blocão azul aqui agora. Eu vou selecionar uma região aqui nele assim, selecionar uma região, eu quero trabalhar com essa sub-região aqui, Vamos começar pelo seguinte, né? Você tem nesse sistema aqui agora, você tem uma quantidade, ele tem uma quantidade de massa, ele tem uma certa quantidade de massa aqui nesse bloco azul. Então, só que eu tenho água ali dentro dessa caixa azul. Ele tem uma certa massa, será a massa da água. Vou botar MW aqui de water, tá? Então beleza, fica assim. Se eu pego o meu sistema, eu falo, eu estou analisando meu sistema aqui, só nesse pedacinho, essa massa aqui agora que eu tenho, essa massa de water aqui que eu tenho agora, ela é igual a essa massa que está aqui em verde? Ou a massa que define o meu sistema todo? Não. Eu tenho que fazer, essa massa que está aqui agora só englobada nesse círculo, ela só é a massa daquela parte. Ou seja, a massa do meu sistema, ela depende de onde eu estou definindo as fronteiras do meu sistema. Um exemplo até mais idiota, talvez, disso, seja esse aqui, Deixa eu pegar esse intensivo aqui e botar ele lá de novo. Vou só fazer assim, na verdade. Seria esse aqui, Eu tenho esse sistema, né? Tá agora, vamos supor que essa caixa aqui é um sistema isolado, tá? Ele é uma quantidade de massa, suponha que seja uma quantidade de massa que eu tenho aí de água, que eu tenho ali nesse problema. E agora eu vou fazer o seguinte, aqui nesse sistema, eu tenho lá, vamos supor que esse sistema aqui eu tenho a minha massa, eu tenho a minha, vou botar uma outra cor, que essa cor tá ruim. Vamos supor que nesse sistema aqui, nessa caixinha azul, eu tenho uma certa quantidade de massa de água,
eu tenho a temperatura da água, eu tenho a pressão da água, eu tenho, sei lá, o volume da caixa de água, tenho tudo aí, tá? Tudo essas são propriedades. Eu posso colocar outras propriedades também, posso colocar, deixa eu pensar aqui, massa, volume, eu queria pegar uma propriedade que não fosse tão chata assim, energia interna, não vou falar disso agora, não, deixa essas aí mesmo, tá bom? Deixa essas propriedades aí mesmo. Enfim, você tem essas propriedades aí, agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar o meu divisor aqui, ó, e vou dividir minha caixa no meio. Vou botar aqui, ó, dividir a caixa em 2, tá? Quando eu faço essa divisão, penso o seguinte, agora eu tenho um lado 1, eu vou ter esse lado aqui que é o lado 1, e eu vou ter esse lado aqui que é o lado 2. A minha massa aqui, ó, de água, no lado 1, ela é igual ao quê? Ela é igual à minha massa de água que eu tinha no volume inteiro antes? Não, né? Ela é igual a um pedaço dela, igual se tiver na metade exata, a minha massa de água dividido por 2. Agora, a minha temperatura de água em 1, ela muda porque eu coloquei uma divisória entre os dois? Vamos supor, pensa aí, você tem assim, eu tô aqui na sala agora, tô a certa temperatura, de repente baixa um muro aqui me dividindo a sala do lado direito e do lado esquerdo. Vai mudar a temperatura? Não, né? Não muda a temperatura. A mesma coisa acontece com a pressão, tá? A temperatura fica a mesma. E a pressão também não muda. É lógico isso, a gente pode pensar isso, a gente sabe isso por lógica, né? Analisando a lógica que a gente sabe. E o volume? O volume da minha caixa 1, ela obviamente vai ser igual ao volume da caixa inicial sobre 2. O volume também divide, né? Se eu passo aqui uma divisória aqui agora nessa sala, o volume de um lado caiu com relação ao volume do outro. Então eu tenho duas propriedades aqui, são no caso essas duas, ó, deixa eu marcar elas aqui pra gente. Esta daqui é a propriedade da massa, tá? E essa propriedade aqui do volume, elas são propriedades que dependem do tamanho do meu sistema. Elas dependem da extensão do meu sistema. As outras não dependem. Pressão não depende, temperatura não depende. Agora, toda e qualquer propriedade que eu tenha, isso vale para qualquer propriedade mesmo, tá? Se eu pensar, por exemplo, aqui o volume, né? O volume eu tenho a definição do volume, que eu sei que o volume Vzão é uma propriedade, uma propriedade extensiva. Se eu quiser transformar esse valor em uma propriedade intensiva, só o que eu tenho que fazer é dividir pela massa. Tem que fazer isso aqui, ó, igual. Se eu pego isso aqui, por exemplo, né, fazer o seguinte, o volume, eu divido pela massa, ele se torna um volume que aí não é mais um volume extensivo, passa a ser um volume intensivo. E a definidade dele, né, vai ser isso aqui, vai ser um Vzinho, que a unidade dele é metros cúbicos por quilograma. Tá vendo? Que é o inverso da densidade. E isso daqui recebe um nome, né? Esse voluminho aqui ele tem um nome. A gente chama ele, vou até botar aqui, ó. Chama ele de volume específico. Tá vendo? Ele recebe esse nomezinho aí. Vou até botar aqui para baixo. E eu vou fazer o seguinte, ó, vou diminuir ele aqui também. Recebe um nome de volume específico. Tá vendo? Ele recebe esse nome. Justamente, eu peguei uma propriedade intensiva. Perdão, eu peguei uma propriedade extensiva, que é o volume, que a gente sabe, a gente acabou de vir pela divisão da caixa aí, que ele é dependente da extensão do meu sistema. Mas quando eu divido ele pela massa do meu sistema, eu tenho essa informação, que é o volume dividido pela massa se torna um volume específico. Ele é a minha propriedade agora, esse Vzinho é uma propriedade que é intensiva, ou seja, minha razão desses dois aí, ó, de volume com massa, ela é, se o sistema for uniforme, ela vai ser uniforme no espaço todo. Eu posso selecionar qualquer lugar dentro da minha caixa azul aqui, vai ter a mesma razão de volume por massa. Inclusive isso aqui, ó, olha só, se eu pego essa massa aqui 1, se eu olho aqui agora para o meu problema, ó, vou ter o quê? Se eu olho para esse problema aqui agora, se eu venho aqui agora e faço, sei lá, pego aqui e faço a massa, o volume que está no espaço 1 dividido pela massa no espaço 1, ele vai ser igual a mesma coisa que o meu volume total dividido pela minha massa total, tá? Não muda, vai ser sempre a mesma coisa. Se eu fizer pro lado direito, é a mesma coisa também. Não tem problema isso aí. Então eu sempre vou ter a mesma razão em qualquer lugar. Eu posso dividir o meu volume em qualquer lugar e sempre vai ter a mesma razão. E vai ser sempre o mesmo volume específico. Dentro dessas definições, tem uma definição importante, que é a última que eu vou falar, que é a questão do equilíbrio. Em termodinâmica clássica, a gente sempre trabalha com situações de equilíbrio. Tem os fenômenos de não equilíbrio. A gente vai falar isso mais pra frente, mas com explosões, coisas muito rápidas que acontecem, mas normalmente a gente trabalha com sistemas
vão estar sempre nessa condição de equilíbrio. Eu vou só dar um hint aqui agora, mas a gente fala disso mais pra frente, tá? Então eu vou só deixar aí falando que essa termodinâmica que a gente trabalha é a termodinâmica que trabalha exclusivamente com situações em que o nosso sistema está sempre em equilíbrio, ou seja, os processos que levam de um equilíbrio a outro. A gente não pensa em processos que passam por situações de não equilíbrio. Vou deixar essa question mark aí na cabeça de vocês e em breve vai ter um vídeo falando sobre o que é essa condição de equilíbrio. Eu acho que eu coloquei aqui errado, até deveria estar mais pra frente essa parte, mas beleza, vamos terminar o vídeo e a gente continua no próximo.